A paz do Senhor Jesus. Você está no canal Júlio César, só a verdade. Se inscreva no nosso canal, desde já acione lá o sininho de notificação para que o nosso canal ele possa crescer dia após dia e você possa ficar por dentro de todos os nossos vídeos e tudo que a gente tem postado aqui no canal. Irmãos, eu quero voltar a abordar a respeito de Léia Miranda, de tudo que vem acontecendo, e eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que muitas pessoas estão enxergando essa situação não com os olhos de Deus, mas com os olhos carnais e com os olhos de julgamento, Se a gente enxergar com os olhos de Deus, a gente vai olhar para a mulher adúltera. Quando os fariseus, se a gente não tomar cuidado, vamos se tornar um fariseu. Os fariseus pegam uma mulher e traz para Jesus, apanhada em um ato de adultério, e disse: mestre, a lei manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Então Jesus começa a escrever no chão. Jesus muito bem poderia dizer, faz o que a lei manda, pode apedrejar. Só que ele não faz isso. Ele olha para todo mundo que está ali e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, não tem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de atirar pedra contra aquela mulher, por quê? Porque todos tinham pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele, está escrito na Epístola de João. Então todos nós temos pecado, estamos sujeitos a errar. Todos nós estamos sujeitos a errar. E quando a gente erra, nós não precisamos... Irmãos, nós já temos um advogado. Nós temos um advogado e temos um acusador. A gente não precisa de mais acusador. A gente já tem um. O nosso acusador é o diabo. O diabo é o nosso acusador. E a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então a gente não precisa de mais acusador. Quando a pessoa erra, ela precisa de incentivo. Graças a Deus que ela tem milhares de pessoas que têm incentivado, que têm ajudado, Que têm ajudado. Nós temos aí o áudio do pastor Paulo Elias, que se declarou agora no final da carreira dizendo que era realmente ela, que ele teve um caso com ela, mas, irmão, sinceramente, são palavras vagas, não são palavras que convencem, são palavras de alguém que parece que tem alguém por trás manobrando a situação, porque se você vê, a entrevista dele lá no canal, você nota que há parece que ele está meio preso, não é aquela coisa, não, eu fiquei com ela teve um caso comigo, e não tem como ela esconder, e se ela esconder, ela está mentindo, ela tem que ser mulher para assumir. Ele não fala isso, são palavras meia vaga, são palavras de alguém que, não são palavras firmes, não são palavras firmes. Ele não cita nem o nome dela, na entrevista ele diz assim, o outro lado, o outro lado. Se realmente ele ficou com ela, ele teve um caso com ela, ele vai falar, não, eu fiquei com ela tem que ser mulher para assumir agora, que nós ficamos, ela tem que ser mulher para poder se arrepender. Ele não faz isso, irmãos. Então são palavras vagas que verdadeiramente eu não consigo acreditar. Estou sendo sincero, eu não consigo acreditar nas suas palavras vagas. Como eu venho dizendo e eu volto a dizer, Ainda que ela tivesse assumido, tivesse dito realmente eu pequei, realmente eu errei, é uma mulher, é um ser humano como nós. E nós não temos que usar os nossos canais para atacá-la, para arrebentá-la, como muitos canais estão fazendo, infelizmente. Quantos canais, irmãos, coloca um título falso, coisas que não existem para atrair o público após si, Pensando somente no crescimento dos seus canais e não pensando no escândalo do Evangelho de Cristo. Irmãos, nós temos que se unir, nós não podemos se destruir a nós mesmos. Ela é uma mulher como nós,
a irmã Leia Miranda, é uma mulher, é um ser humano como todos nós, é uma mulher como todas as irmãs, ela não é diferente da gente, ainda que ela tenha errado, ela é um ser humano como nós, e nós não podemos estar aqui para poder atacar, para poder difamar. Por quê? Senão os ímpios vai dizer, se os próprios cristãos estão se crucificando entre eles, então o que a gente vai fazer lá na igreja deles? Se eles mesmos estão se crucificando, se eles mesmos estão se matando, o que a gente vai fazer? Né? Então, sinceramente, não dá para acreditar nas palavras vagas do Paulo Elias, porque não é aquela coisa firme, aquela coisa com certeza. Tanto é que na primeira entrevista ficou aquela coisa vaga, na segunda entrevista ficou um negócio meio ainda, sabe, falando que ficou com ela, mas ele não tem firmeza nas suas palavras. Né? Ele não tem firmeza, aí fica aquele monte de urubu em cima dela, querendo comer a carniça e querendo ver a derrota da mulher, e não é assim que funciona, irmãos. Já não basta a família, que ninguém se pronuncia, que ninguém vem para defender o nome do ministério, e o ministério vem sendo massacrado dia após dia. É o que está acontecendo, infelizmente. O nosso ministério está sendo massacrado, está sendo torturado, está sendo escandalizado, e com isso afeta o cristianismo que está na terra. Não pense que afete somente a Igreja Deus e Amor, só ela vai ser afetada. Afeta todos os demais ministérios, porque todos nós somos um corpo em Cristo. Então nós devemos vigiar. Não estou dizendo que a gente tem que apoiar o pecado, não. Se eu errei, eu tenho que ser punido. Sim, eu tenho que ser punido. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com como a gente usa as nossas palavras, porque a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida está no poder da língua. Lá no livro olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus é essa: guardar-se da corrupção do mundo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Essa é a religião que Deus quer. E o Senhor está dizendo, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, e a religião dessa pessoa não presta para nada. Está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado. É um momento, irmãos, da gente se unir e não da gente fazer o trabalho do diabo, porque infelizmente tem muita gente que está fazendo o trabalho de Satanás. É o momento da gente se unir. A igreja tem que ser unida. O reino de Satanás é um reino tremendamente organizado, tanto é que os demônios possuem uma hierarquia. Ele possui uma hierarquia. Quando você vai para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, lá está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra a potestade, contra hostes, contra generais e principados. Olha a hierarquia de demônios aqui. E todos os demônios trabalham em uma só função: destruir os homens na terra, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vou contar uma ilustração para vocês, só para vocês terem noção do poder que tem a língua. Se a gente não tomar cuidado, a gente destrói os nossos irmãos. Havia um bosque muito grande, e uma moça passeando por aquele bosque. E ela encontra um ser feio de cabeça baixa, chapéu na cabeça, olhos de fogo. E ela olha para ele e diz: você é muito feio, olhos de fogo, você deve ser o diabo. Ele disse: sim, sou eu. E ela disse: mas por que você está triste? Ele disse: porque eu tento arrumar uma confusão nesse bosque, mas eu não consigo. Eu tento colocar um contra o outro, eu tento causar destruição nesse lugar e não consigo. E a moça disse: eu vou te mostrar como é que faz isso. E a moça saiu. Ela chega até a patroa e disse: patroa, eu gosto muito da senhora, trabalho muito tempo com a senhora, está acontecendo uma coisa muito séria, eu não queria contar, mas eu tenho que contar, porque é uma injustiça. E a patroa fica apavorada: mas o que é que está acontecendo? E ela disse assim: olha, o patrão está traindo a senhora com outra mulher. A patroa entrou em desespero, irmãos, ficou desesperada. A patroa entrou em lágrimas, e a moça disse: olha, mas fica tranquila, patroa, eu vou ensinar uma simpatia para a senhora, que nunca mais ele vai olhar para mulher nenhuma na rua.
E a patroa acalmou, né? Ela disse, faz o seguinte, essa noite quando ele estiver dormindo, você vai cortar um dos fios da sua barba para nós fazermos a simpatia, mas não fala nada para ele, fica tudo em segredo. E a patroa concordou. Aí ela vai a outro lugar que o patrão estava e disse, patrão, eu gosto muito do senhor, eu trabalho muito tempo com vocês, está acontecendo uma coisa injusta, eu preciso contar. E o patrão disse, mas o que é que está acontecendo? Aí sabe o que ela disse? A patroa está traindo o senhor com outro homem, e disse que essa noite, meu Deus, isso é muito forte. E disse que essa noite vai matar o Senhor com uma navalha de barbear. Finge que está dormindo que o Senhor vai ver. Pois bem, escureceu, né? E o patrão deitou na sua cama, fingindo que estava dormindo. Aquela patroa, né? A mulher do patrão, vai com a sua simplicidade, com a navalha para arrancar um dos fios da sua barba. Ele abre os olhos, vê aquela navalha descendo sobre o seu pescoço, então ele se agarra, dá morte naquele lugar, dá confusão e destruição naquele bosque. A moça volta e encontra aquele ser maligno no caminho e disse, viu como é que se faz uma confusão? E o diabo olhou para ela rindo e disse, pois é, eu usei a sua boca para fazer tudo o que eu queria nesse lugar. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. A morte e a vida está no poder da língua. Se você não tiver cuidado, o diabo usa a sua língua para causar um dano muito grande entre nós mesmos. É momento da gente incentivar, da gente ajudar a mulher de Deus e não escandalizar a igreja, como muita gente está fazendo. Pedro, ele abriu a sua boca e disse, quando Jesus disse, olha, daqui 3 dias o Filho do Homem vai ser crucificado. Pedro disse, de forma nenhuma, mestre, isso vai acontecer. E o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O Senhor repreendeu o diabo, porque Pedro não vigiou e deu lugar ao diabo com as suas palavras. Se você não vigiar, você vai dar lugar ao diabo, vai acusar, e a Bíblia diz que a gente não foi colocado para acusar, a gente foi colocado como observador da lei, e a Bíblia diz que aquele que julga o irmão, aquele que acusa o irmão, ele julga e acusa a lei, e a gente não foi colocado como juiz, mas como observador da lei. Irmãos, vamos se reunir, a igreja precisa se reunir quando alguém cai, quando acontece alguma coisa com alguém, a Bíblia diz para a gente ajudar e não destruir como muita gente está fazendo, amém? Deus te abençoe, vamos ajudar a mulher de Deus, ela precisa do nosso incentivo, das nossas orações, que Deus te abençoe grandiosamente. Não estou aqui como juiz, viu? Como juiz ou advogado dela, muito pelo contrário, eu estou aqui de forma justa, eu estou agindo olhando com os olhos de Deus, porque a gente tem que olhar com os olhos de Deus, e não com os olhos humanos, mas com os olhos de Deus, porque se você perguntasse para Jesus a respeito de tudo que ele pensa hoje, Jesus ia dizer, perdoa, é o que ele ia dizer, porque todos nós precisamos de perdoar. Tem pessoas que dizem, não, mas se ela pecou, ela tem que falar ao público, ela tem que dizer o que ela fez. Irmãos, tem 2 tipos de pecado, se você não sabia, o pecado contra Deus e o pecado contra o irmão. Se ela cometeu isso, que nós não estamos afirmando nela nada, ela não diz que cometeu, ela não tem que declarar para nós, ela tem que pedir perdão a Deus. Agora, quando eu peco contra o meu irmão, eu tenho que pedir perdão a ele, amém? Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer.